Tá, joia. Obrigado, parabéns a toda a equipe, né, pelo belo evento. Então, como já foi mencionado, né, o nosso trabalho desenvolvido na Exalc, né, em parceria com a Amaral Machado, foi o uso de tecnossolos na reabilitação de áreas impactadas pela mineração. Então, primeiro eu acho importante começar falando, né, do que é o solo, né, e qual sua importância. Então, nessa figura aqui à esquerda, né, o solo está representado como a pedosfera, né, que seria o conjunto de todos os solos, e a gente vê que ele é a intersecção, né, de todas as outras importantes, que a gente chama de esferas importantes, né, da Terra, que seria a atmosfera, hidrosfera e litosfera. Então, ele funciona como uma membrana, né, que media, né, todos os processos, trocas de energia e de matéria entre essas esferas. Então, em 2015, né, a FAO lançou, né, em 2015, o Ano Internacional do Solo, né, quando a gente começa a falar mais sobre as funções do solo, né. Quando a gente pensa em solo, primeiramente a gente pensa em produção de energia, né, energia, fibra e alimento. Claro, são funções extremamente importantes, mas a gente tem outras funções importantes no nível ecossistêmico, né, que incluem, né, regulação do clima, ciclagem de nutrientes, mesmo fornecimento de fármacos, né, através de fungos e bactérias. E a gente sabe, né, que os solos, eles são recursos naturais que levam centenas e mais comumente alguns milhares de anos para serem formados, né? Mas sua degradação ela pode ser muito rápida, né? Em uma questão de alguns anos ou algumas décadas apenas. Então, hoje em dia, né, a gente tem um fator importante aí, né, que influencia nos processos de solo, não só no processo de solo, mas pensando numa escala geológica mesmo, né, que são os seres humanos, né. Essa é uma frase que eu acho bastante interessante, de um artigo que está na revista Nature. Né, hoje a gente fala do antropoceno, né, como sendo uma época geológica nova, né, informalmente chamada de era humana, mas nesse artigo ele diz, né, que apenas com a mineração os humanos movem mais sedimentos que todos os rios do mundo juntos, né, então para a gente ter uma noção dessa força geológica que é o ser humano. E aqui esse é um trabalho que a gente está desenvolvendo ainda, onde dá uma ideia, né, da magnitude aí, né, da mineração no Brasil, né, da área, né, dessas áreas de mineração. Aqui é uma base de dados que a gente baixou do SigMine e fez um trabalho de geoprocessamento, né, aqui estão inclusas áreas de licenciamento, concessão de lavra, registro de extração e lavra garimpeira. Então, no total, essas áreas concedidas, né, para mineração, são áreas potencialmente exploráveis, elas somam aproximadamente 5,4 milhões de hectares, né? Isso são 54 mil quilômetros quadrados, que é mais ou menos o tamanho do estado do Rio Grande do Norte. Então, a gente tem uma área, né, concedida à mineração muito grande que a gente precisa olhar com cuidado. E nesse sentido, né, que é do nosso trabalho, né, a ONU decretou aí para a próxima década que vai ser a década da restauração dos ecossistemas, né? Então, uma sinalização muito forte que vai haver um direcionamento de recursos, né, para essa recuperação de ecossistemas. Então, falando mais especificamente do que foi feito lá na Amaral Machado, né? Lá são 3 áreas, né, que antigamente eram cavas, né? Então tá aqui essa área C3, C7 e P20. Isso eram cavas, né? Assim como essa aqui, que dá para ver que tá exposta aqui, né? Então, quando a gente iniciou o trabalho, né, nessas áreas havia cana. Eles recuperaram essas cavas e plantaram, né? Em uma delas cana-de-açúcar, que estava com 3 anos, em outra cana-de-açúcar com 7 anos, e
na área mais antiga, havia pastagem por 20 anos. Então, como que eles fizeram isso, né? Isso aqui seria uma cava no término de exploração, né? Então, nessas áreas, eles retornaram esses estéreis, né, na verdade, que são siltídeos, em maior parte, né, siltídeos da formação Corumbataí e folheiros orgânicos da formação Irati mesmo, né, associada com o calcário. Então, eles retornaram esses rejeitos para dentro da cava e destinaram essas áreas para agricultura. Então, quando você põe planta num substrato que ele pode ser intemperizado, ele vai virar solo. E esses solos, eles têm nome, né? Eles chamam tecnossolos. Então, o que é um tecnossolo, né? É um solo antrópico, né? Muitas vezes é um solo construído de maneira com objetivo de restauração, ou ele simplesmente pode ser espontaneamente desenvolvido, né? Então, por exemplo, solos de aterro podem culminar em tecnossolos. Mas o que mais é interessante, né? Então, assim, para ele ser enquadrado em tecnossolo, ele tem que ter uma quantidade significativa desses materiais antrópicos, né? Que são tijolos, vidros, lixo e, no nosso caso, rejeitos de mineração. Então, o que é mais interessante dos tecnossolos é que eles são solos que podem ser formulados para solucionar problemas ambientais específicos. Então, vamos falar um pouco aqui mais de solos, né? Esse aqui é um exemplo de um solo natural. Esse é um nitossolo, né? Esse solo se chama nitossolo. Ele está aqui no campus da Exalc. É o solo que antigamente era chamado de terra roxa estruturada, né? As famosas terras roxas. Solos bastante férteis do estado de São Paulo, região sul do país. Então, a gente vê que ele tem uma cor bastante proeminente, né? Bem avermelhado. Ele tem isso que a gente chama de unidades estruturais, né? Que a gente pode ver já no perfil, né? Que são agregados, né? Então, isso é um exemplo de um solo bem desenvolvido, um solo natural bem desenvolvido. Agora, na Amaral, o que a gente encontrou naquelas cavas, né? Foram esses solos. Então, aqui, à esquerda está o solo mais jovem, né? Com 3 anos, sob cana-de-açúcar. Ao meio, o solo depois de 7 anos, sob cana-de-açúcar. A gente já vê, né, mudanças bastante interessantes aqui, né? Principalmente aqui, né, nessa foto em cor, né? Aqui a gente tem tons mais amarelados. A gente vê aqui em cima também uma presença maior de raízes de matéria orgânica. E depois de 20 anos, num solo sob pastagem, a gente tem esse aspecto aqui, né? Que é um solo bastante escuro, né? Com muito material orgânico. Então, aqui um pouco mais no detalhe, né? Então, naquele solo natural, a gente teria esse tipo de estrutura, né? Que a gente chama de estrutura em blocos. No solo mais jovem, né? De cana-de-açúcar com 3 anos, a gente praticamente não tem agregados, né? Isso aqui são fragmentos, né? Principalmente siltitos, né? Fragmentos de siltito, um ou outro agregado muito pequeno. Já aqui, naquele solo mais antigo da pastagem, a gente vê, pelo menos em forma, né? Algo muito parecido com o solo natural. Aqui a coloração mais escura devido à matéria orgânica. E nessa foto à direita aqui também mais uma representação, né? Dessa boa estruturação que o solo conseguiu desenvolver, né? As raízes sustentando aí todo o solo em apenas 20 anos. Então, além desse resultado visual, né, que a gente consegue ver formação de solo em 20 anos, né, a gente pode fazer uma comparação que eu acho bastante interessante nessa escala de tempo, né. Então, a gente tem, né, como eu falei lá no começo, que os solos, eles geralmente demoram muito tempo para se desenvolver. Então, a gente usa aí esse número, né, que são, para se criar 10 centímetros de solo, levam aproximadamente entre 1.000 e 4.000 anos. E os solos brasileiros, né, ele tem essa média de carbono nele de 1,6%. E lá na Amaral, a gente viu que em 10 anos, aliás, em 20 anos, já se formou 10 centímetros de solo
e com uma quantidade de carbono orgânico bastante elevada, né? Tem 8,5% de carbono, né? Esse carbono, ele é importante para vários fins, né? Principalmente pensando no solo mesmo, né? Ele confere propriedades importantes para o solo, né? Como um bom armazenamento de água, um bom estoque de nutrientes. E também, se a gente for para a questão climática, né? Os solos, eles são importantes sumidouros de carbono, né? Eles pegam esse carbono da atmosfera e conseguem, via planta, né? Esse carbono fica armazenado nos solos. Então, a gente fez também uma análise mais quantitativa, né? Onde a gente calculou índices de qualidade, né? Esses índices de qualidade levam em conta aspectos físicos, químicos de fertilidade e biológicos do solo, e a gente dá uma nota depois para esses solos que varia de 0 a 1, né? 0 sendo o pior e 1 sendo 100%. Então, o que a gente viu? A gente comparou com o solo natural também da região, né? Aqui são os resultados dos índices, né? Aqui em cima, né, a gente tem do lado esquerdo da camada de 0 a 10 e depois da camada de 10 a 20, e os índices químicos, físicos e biológicos. A gente vê essa linha tracejada seria a referência, que é um solo natural ali, adjacente, e as colunas são os tecnossolos. Então, a gente vê que, na maioria dos aspectos, né, no químico e no físico, os tecnossolos foram melhores ou iguais ao solo natural. O único probleminha aqui foi a parte biológica dos solos de cana-de-açúcar. Mas quando a gente pega o solo sobre pastagem por 20 anos, em todos os aspectos, ele foi superior ao solo natural. Isso é resumido na figura de baixo, né? A hora que a gente integra esses índices, né, faz a média, a gente vê que, na verdade, pensando na qualidade do solo como um todo, os tecnossolos mais novos são equiparáveis ao solo natural, enquanto o tecnossolo que foi cultivado com pastagem foi superior. Em estoque de carbono também, os resultados são muito interessantes, né, porque a média do Brasil, né, de estoque é de 44 toneladas por hectare. E naquele solo de pastagem a gente viu o dobro de carbono, né? A gente está analisando isso com mais calma, mas a gente acredita que seja por conta do cálcio, né, presente no calcário, um pouco do magnésio também, que o cálcio, principalmente, é muito importante na estabilização e conservação da matéria orgânica no solo. Então, a hora que a gente traduz isso para serviços ecossistêmicos, né, a gente vê que esses solos, eles quase, os solos mais novos, eles estão quase do que a gente espera, né, de um solo natural. Ainda há uma deficiência para biodiversidade e sequestro de carbono, que pode ser melhorado de diversas formas, mesmo com diferentes plantas, né? Se a gente colocasse uma adubação verde, talvez conseguisse níveis melhores de carbono, ou juntando algum outro material, né? É muito comum em tecnossolos a gente juntar outros tipos de resíduo, pode ser composto orgânico, até mesmo o lodo de esgoto, se bem tratado. Mas no solo de pastagem a gente tem praticamente um solo, né? Pelo índice, a gente tem um solo funcionando a 88% da sua capacidade, que é um resultado bem interessante. E por fim, eu queria dizer, né, que esse foi um caso, né, da Amaral Machado, né? Mas os tecnossolos, eles podem ser formulados para qualquer tipo de problema, né? A gente pode formular, compor tecnossolos para enfrentar diferentes problemas ambientais. Um outro exemplo aqui é um trabalho que foi feito pelo grupo também, né? Que foram feitos tecnossolos a partir de utilizado também um rejeito de calcário, resíduo de poda de árvore e uma argila, né, a bentonita, que é uma argila bastante reativa. Foi utilizada essa mistura para remediar solos contaminados com cobre, né? A mineração de cobre, principalmente da
calcopirita, né, calcocita, ela pode levar a drenagem ácida, né, que baixa muito o pH do solo e libera metais para o solo. Então, a gente conseguiu, a partir de um tecnossolo e também com plantas que fazem fitorremediação, descontaminar um solo poluído com cobre. Então, aqui estão alguns dos outros trabalhos, né, do nosso grupo. E muito obrigado. Gostaria de agradecer às agências de fomento, né, e também ao grupo, né, nosso grupo de pesquisa, o GPGELC. A gente tem um Instagram, para quem tiver curiosidade, e o meu e-mail está aqui também para contatos. Muito obrigado.